Buenas, povo! Viemos então hoje fazer um vídeo de considerações finais da nossa viagem, já aqui no Ceará. Nós demoramos 14 dias então de Porto Alegre, que nós saímos 10 de junho, até o dia 24, né? 24 de junho, aqui no Ceará, na Ilha do Guajiru. O Henrique vai começar falando então quantos litros de gasolina nós gastamos e o valor, e quantos quilômetros total. Então, a gente fez uma média, né, de 6,50 o litro da gasolina. A gente variou bastante, a gente pagou alguns lugares, alguns estados a mais do que isso, outros a menos. Mas o total foi R$ 2.240 e foi gasto, né, a gente colocou 358 litros de gasolina. Porém, a gente chegou aqui com mais de meio tanque de gasolina. Então, deu isso e ainda mais uma coisinha para queimar. Então, disso, né? talvez uns R$100 a menos, né, seria o total, com exatidão de quanto que foi. Mas o gasto foi isso de combustível e foi isso de litros de gasolina que a gente colocou no carro. Que foi menos do que nós tínhamos calculado, né? Bem menos, eu tinha feito o Nós fizemos cálculo. uma média. Tinha feito o cálculo por 12 km por litro e o carro fez 15, então nos deu uma margem boa, uma boa economia. Tinha calculado mais ou menos ia dar uns R$3.000 e deu quase 1.000 a menos, então tá excelente. Ótimo. Quilômetros percorridos foram 5.414, saindo de Porto Alegre, terminando aqui na Ilha do Guajiru. E 14 dias de viagem, como a Ana disse, porém rodando foram 10. Foram 10. Então foi média 540 km por dia, né? De 10 dias de viagem. Alguns mais, outros menos. Mas a média foi essa. Sobre o carro, né, que o Henrique falou agora que ele fez 15 por litro. O carro se comportou muito bem, em geral, né? Sim, fala mas tu, né, que vai o saber carrinho mais. sofreu, o carrinho chegou aqui com a suspensão dando uma batidinha. De motor ele tá excelente, motor e caixa de câmbio, né? Freio ele tá bem ruim também, mas chegou aqui Mas com isso já segurança. tava lá em Porto Alegre, assim, a gente saiu com um freio meio estranho. Funcionando, claro. Sim, com freio, né, gente? A gente não veio sem freio, não é isso. Mas ele tava dando estalo, mas muito suave, e aí a gente pegou aquela estrada na Bahia, e eu acho que o próprio desgaste mesmo, como a viagem é muito longa, acabou que... Muita serra, né? Usou bastante o freio. Bastante, usando freio e motor, mas tinha que segurar, porque mesmo em terceira marcha o carro era bem íngreme, então ele tinha pardais, né, radar de velocidade que a gente passou, que era 40 por hora, então tinha que usar muito freio, dando uma trepidadinha na direção, mas tudo certo, tudo funcionando perfeitamente. O carrinho a gente tá sendo usado também. Aqui, né? Sim, a gente usa todo dia para vir pro trabalho, para voltar. Mas fora isso, se comportou muito bem, não nos deu nenhum susto. Nada parecido. Nada. Baixou um óleo, né? Também nesse Isso a gente falou nos vídeos. 3 né? litros foi usado nessa viagem. Além do litro que tinha no motor, eu completei, usei mais 3 litros de óleo. Tem meio litro ainda aqui, mas ele tá baixando, eu já vou usar, então foi consumido 3 litros de óleo, além do combustível. Também a gente vai comentar sobre quais cidades que a gente gostou mais. Eu fico com a Pipa em primeiro lugar, né? Além da Ilha do Guajiru, claro, mas sem ser o destino final, né? Fico com a Pipa, em segundo lugar Trancoso, e o resto difícil de avaliar. Em primeiro lugar a Pipa também. Foi muito, acho que foi a estadia que a gente mais aproveitou, né? Com certeza. A gente estava muito perto de Muito tudo. bem localizado, né? Isso fez muita diferença. E a Pipa é um amor, é linda demais. Em segundo lugar, Trancoso também. Porque Trancoso, eu acho que foi quando caiu, pelo menos a minha, né? Foi quando caiu a minha ficha. E a gente chegou na metade da viagem, né? Então também foi um marco importante. Apesar de ter sido estressante com a Nakia, dela ter fugido, né? A Bahia em si, a gente chegou exausto lá. Mas foi quando caiu a minha ficha de... Porque assim, a nossa intenção com a viagem não era turistar, né? Era acabar, né, nesse destino e a conhecer lugares. Mas quando a gente parou em Trancoso, que é um lugar muito turístico, foi quando caiu a ficha de que a gente também poderia estar vivendo aquilo, né? O turistar. Sim, o estar antes a gente num lugar. estava na missão, né? A gente chegava, a rotina Tanto que a gente era... não programou nada nesses lugares, né? Na Pipa, Trancoso. Sim. A galera vai pra lá programada pra fazer passeio, pra curtir não sei o quê. A gente, né? E também a gente estava numa rotina, né? De acordar muito cedo, fazer o café, comer alguma coisa, estrada, e aí chegava nos lugares ali 4 horas da tarde, se instalava, jantava, dormia, e a gente ficou
uns dias até chegar. 10 dias. Até chegar no. Não, até chegar em Trancoso, eu digo. Ah, sim. Até Até descansar. chegar e acordar no outro dia e não precisar fazer isso, né? Que a gente veio Muito fazendo. bom. Aí era muito bom. Aí acho que a gente também se situava que tava vivendo aquilo e tal. Acho que foi por isso também que a gente gostou mais. Por exemplo, Cabo Frio que a gente parou, nem tem o que a gente comentar, né? A gente não conheceu nada. Só chegamos, nem saímos do apartamento. Foi legal também. Canoa Quebrada foi legal, a gente ficou bem posicionado legal. também. Eu acho que isso conta muito, né? Eu acho que botaria a Canoa Quebrada no terceiro lugar. Com certeza. Terceiro lugar. Foi o que surpreendeu, né? Agora sim, beleza. Melhor lugar pra beleza. De estrada, tu fala ou... Ai, não, em geral, eu cheguei no lugar e achei lindo, maravilhoso. É que Maragogi pra mim também foi foda. Foi legal também, muito bonito. Nossa, Alagoas, chegando, né? a estrada chegando em Maragogi foi Linda demais. Mudou muito, assim. Ai, não sei. Eu acho que trocou as cores, né? O azul ficou mais azul, o verde, verde do ficou mais coqueiro. verde. Foi sim, tem Foi razão. uma paisagem muito bonita. Muito bonita mesmo. E Bahia também a gente não deu muita sorte, porque pegou bastante chuva, né? E a partir de Alagoas parou de chover no nosso... itinerário. A gente sabe que agora é época. A gente sabe que é época de chuva. A gente se programou pra vir antes também. Tá. O que menos gostou? A estrada de terra da. Estrada da Bahia, aquilo ali, tanto que aquilo ali estragou nossa suspensão, né? Foi uma condição bem extrema. Foram 3 horas para passar 70 km, só que num trecho muito ruim que eram situações que tinha que se passar devagar e a gente foi forçado a acelerar o carro. E aí naquele buraco. É um Palio, né, galera? A gente não pode esquecer, é um Palio original, não é uma caminhonete, não é um carro preparado. Então sofreu, o bichinho aguentou o tranco, mas pagou o preço ali. Ali ele se pagou, eu penso. E acho que de estadia, assim, que eu menos gostei, mais trash. Não fala sobre a pousada, né, coitado do não, rapaz. O dia que a Anakia fugiu. Não, foi do trecho da estrada de terra também. Foi. Deu tudo errado. Foi aquele vídeo caótico. Sim. Inclusive o som do vídeo também ficou caótico, tudo caótico. Sim. A gente chegou muito tarde, cansado. E aí era uma pousada. A gente saiu tarde também. Que a pousada, cara, era bonita, até era legal. Entrei no quarto, achei legal. Então, muitos lugares a gente não falou o nome porque a gente também não tá aqui pra ficar julgando, entendeu? Cara, tá todo mundo no seu ali no trampo, né? Fazendo o seu trabalho, cada um dando o seu melhor. Então a gente não vai ficar aqui reclamando. Eu não dei má avaliação pra nenhum lugar, porque é assim, a gente tem que entender que cada um tá aí fazendo o seu e, enfim. E também quem avalia mal, que acha que tem direito de fazer isso, tudo certo. A gente não tá aqui pra... Nós somos assim, eu acho que não cabe vir aqui no vídeo e ficar dizendo que o lugar era horrível. Ou que não, só... Tinha isso, acabou, né? E assim, considerando que a gente tava no meio do mato, perto do mar, então tem bicho. Tem bicho, entendeu? A gente chegou então, tinha uma... Não tinha forro. Então atravessou um morcego. E aí a gata, consequentemente, também conseguia sair pelo telhado. Então, foi uma viagem estressante, não é necessariamente no lugar, mas foi trash. A gente também não conseguiu ficar muito tempo lá, então nem deu tempo de ter a parte boa, digamos assim. Chegamos tarde e saímos mais cedo ainda. E São Paulo, pra mim, foi meio trash. Era bom que tava do lado do BK, que a gente foi a pé. E tinha café da manhã. Por isso que pra mim não foi tão... Cumpriu o seu papel. Todas cumpriram o seu papel. Todas. E aí, se pudesse elogiar, né, uma estadia, assim, um lugar que eu gostei muito de ficar, São José dos Pinhais, pra mim, bateu. Foi o primeiro vídeo que eu até indiquei, botei lá o link. As outras eu não pus porque eu esqueci, na verdade. Mas eu adorei o apartamento novinho, ótimo, condomínio legal. Como é uma cidade grande, então tinha iFood mercado quando a gente precisou. A cozinha era bem equipada. Tinha o mercadinho no condomínio, então mega completo, assim, foi muito bom. E se faríamos de novo? Com certeza, mas não nesse prazo. Pelo menos eu, se fosse realizar novamente essa viagem, seria 30 dias. Para poder não ter essa rotina de chegar no lugar tarde e ter que sair correndo de manhã cedo no outro dia. Isso é exaustivo demais, né? A gente tinha prazo para chegar aqui, a gente tinha que alugar apartamento aqui também, então isso nos forçou a fazer uma viagem mais tocada, digamos assim, né? Mas se a pessoa vai parando, cara, deve ser incrível, faria com certeza. Durante toda a viagem, hoje olhando, eu só lembro das coisas boas. Pra mim, em geral, foi bom. Mas eu, Ana, que também nesses moldes que a gente fez, não faria de novo. Pra mim é uma viagem pra uma vez na vida. E de repente, se fosse lá no motorhome, com mais tempo, com mais dinheiro pra ficar nos lugares,
eu acredito que seja uma experiência válida, sabe? De repente parar em outros lugares, conhecer outros lugares, mas não tão cedo e também não com um bicho, né? Porque isso também foi um ponto alto da nossa viagem. Pra mim, o que mais me estressou na viagem, assim, que mexeu comigo, foi em relação à gata, porque eu fiquei mais responsável por ela, né? E aí ela não me deixou dormir, ela ficava estressada no início das viagens. E aí, querendo ou não, eu me preocupo. Além de sobrar pra mim ali no... O Henrique tá dirigindo, então eu que tô com ela no colo, eu que tenho que ficar... Por mais que ela subiu no meu ombro algumas vezes. Ela ficava andando pelo carro, a gente teve uma hora que a gente liberou, porque sim, era pior pra ela ficar presa dentro de uma caixa. Pelo menos dentro do carro, ela sentia que tava um pouco mais livre. Conseguia dormir também, né? Mas mesmo assim, eu que ficava cuidando, né? Então, às vezes, sei lá, eu tava respondendo alguém no WhatsApp, do nada, ela brotava no colo do Henrique, eu tinha que parar tudo que eu tava fazendo, pegar a gata, e aí ela põe as unhas, enfim. E olha que ela é uma gata muito tranquila. Então, pra mim, o que mais me estressou foi isso. O Henrique, eu acredito que tenha sido a estrada, porque foi ele que dirigiu, né? Mas não todas, né? Não foram todas as estradas que foram tensas, né? Tiveram estradas excelentes, teve umas que... A do Rio pro Espírito Santo foi uma que a gente teve que fazer jogo porque eu tava com sono. Então, isso quer dizer que a estrada é boa, né? Que era faixa simples, mas era muito boa a estrada. Até reclamei naquele outro vídeo, galera, esquece. Comparado com o que Bahia, a gente pegou. Ali eu tava reclamando porque eu não sabia o que tava vindo pela frente, uma estrada que eu não conhecia. Hoje jamais falarei mal daquela estrada. E acho que foi isso. Outra coisa que é legal também, acho que é falar sobre os pedágios, né? Que foi muito diferente. Depois que a gente da Bahia, quase não tem pedágio. A gente pagou um pedágio de todos os estados que passamos. E estradas excelentes ali a partir do Sergipe, eu achei. Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará. Estradas ótimas. Eu não sei se em outros lugares desses estados tem pedágio, né? Sim, mas na rota que a gente fez, né? 101 pelo menos até Rio Grande do Norte, e depois aí trocava nomes, eu não vou lembrar, eram vários nomes. CE, não sei o que, RN, não sei. São estradas mais locais, né? Rodovias mais locais. Que a 101 ela vai até o quilômetro 1 em Touros, no norte do Rio Grande do Norte. Depois de Natal. Isso. E a gente não seguiu pra... Acho que esse foi um trecho bem difícil também por conta do calor. A gente pegou o pior horário, né? E eu acho que é isso, né, amor? Foi uma experiência que a gente ficou muito... Eu até botei um videozinho aí, aquele vídeo nosso lá em Porto Alegre, de quando a gente ainda tava fazendo o booking das coisas. Só que nessa época, né, teve que contar isso, não tinha carro, a gente nem tinha comprado carro ainda. Não lembro. Não tinha o carro ainda, não tinha nada, eu tava procurando, não... Era só uma ideia, era uma grande ideia, uma vontade de vir. A gente já sabia que vinha. Mas não sabia como. Mas eu já tava fazendo os bookings, mano. A gente ia comprar o carro. Já tava. Bom, enfim, eu vou botar aí, ó. Fiquem aí com as imagens. Esse vídeo aqui é pra lembrar a raiva que a gente tá passando. Cara, dessa porra aqui, ó. Quando a gente terminar de fazer esse roteiro e quando a gente chegar no Ceará, eu vou ver esse vídeo. A gente vai pensar que valeu a pena. Amém. Então agora, depois de tudo isso, a gente tá aqui. O intuito desses vídeos, né, da sequência de vídeos, acho que é legal a gente falar também, que era dividir essa experiência com a nossa família, com nossos amigos, e para quem quisesse nos assistir, quem achasse legal ou tivesse a mesma dúvida que nós estávamos, que a gente procurou bastante coisa, a gente achou alguns canais muito legais, e a gente pensou, vamos fazer, porque essa rota a gente tinha procurado, ninguém tinha feito, desse molde, então vamos colocar lá. E o fato de estar com as bichinhas também, né? Muita gente legal, ficou, nossa, legal. como assim vocês vão levar elas? Elas são a nossa responsabilidade, né? Nossa família, nossas companheiras, então é diferente também tu viajar com bicho, né? Que em geral, olhando hoje, deu tudo certo. Tá todo mundo bem, as gurias estão bem, não aconteceu nada. Tiveram dias estressantes, assim, né? Como o esperado. A gente não esperou que fosse ser maravilhoso. Talvez imaginasse que fosse ser até pior. Em relação a nós dois, tudo bem, a gente se deu bem, né? A viagem inteira. Sim. Porque a gente é muito companheiro, muito parceiro também. E eu, pelo menos, estava na cabeça que assim, cara, é uma viagem estressante. Então, a gente precisa estar aqui apoiando o máximo um ao outro. Eu acho que é isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida... Ideias, mandem. E se vocês querem que a gente continue com alguns vídeos de dia a dia aqui também, só comentar aí que a gente vai pensando.